Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula de análise das demonstrações contábeis. Eu sou o professor Paulo Pires. Como você pode ver na tela nesse momento, o tema dessa aula é a análise dos recursos de curto prazo. Considerando os conhecimentos que nós vemos e desenvolvemos ao longo dessa disciplina, já foi possível que você conhecesse aquelas primeiras demonstrações contábeis que são utilizadas no processo de análise, também os processos de análise vertical, análise horizontal, e também você já conheceu a análise dos recursos de longo prazo. Chegou o momento de trabalhar de forma específica nessa disciplina dos recursos de curto prazo de uma organização. Quando nós falamos do curto prazo de uma empresa, estamos nos referindo principalmente àqueles elementos presentes no balanço patrimonial que estão ali alocados no ativo circulante e no passivo circulante da empresa. De uma forma mais específica, nós vamos tratar nessa aula daqueles elementos necessários para a operação cotidiana de uma empresa. Então, a empresa executa a sua atividade operacional de forma cotidiana, a compra, a venda, a estocagem de mercadorias. E quando nós falamos da análise do recurso de curto prazo, é essa atividade em específico que nós estamos trabalhando, que nós estamos visando conhecer de uma forma mais detalhada por meio dos indicadores no processo de análise das demonstrações. Nesse contexto, vamos a um resumo da aula de hoje para compreender melhor esse tema. Então, essa aqui é a nossa terceira aula, que corresponde à unidade 3 do livro da disciplina. Nós vamos falar da análise dos recursos de curto prazo. O recurso de curto prazo, quando nós analisamos esse tipo de recurso, o nosso principal foco é o investimento operacional da empresa ou a sua atividade operacional, bem como a dinâmica em que esse capital operacional se desenvolve dentro da empresa, quais são os elementos que mais impactam esse capital operacional. E também, nessa aula, falando de recursos de curto prazo, nós vamos falar da gestão de tesouraria e caixa, muitas vezes visto como sinônimo, tesouraria e caixa, e nós vamos abordar esse tema. Relembrando, o tema da aula de hoje, que dá o seu título, é análise de recursos de curto prazo. Eu desejo que você tenha uma excelente aula. Qualquer dúvida, encaminhe ela por meio do tutor. Nós teremos 2 momentos em que essas dúvidas poderão ser discutidas, poderão ser trabalhadas. Teremos também 2 situações problema que vão contribuir para que você compreenda esses conteúdos de uma forma prática e entenda realmente como realizar os cálculos aqui abordados. Tenha uma ótima aula. Ciclo operacional e ciclo financeiro. Quando nós falamos do ciclo operacional e do ciclo financeiro das organizações, existem 3 prazos médios que nós precisamos calcular para compreender bem esses ciclos. O ciclo operacional se refere àquele período em que a empresa desenvolve a sua principal atividade operacional. Nós falamos desse assunto principalmente relacionado a empresas comerciais e empresas industriais, que realizam a compra de mercadorias, a estocagem dessas mercadorias, depois a venda, o recebimento dessas vendas e, em algum momento, elas também realizam o pagamento dos seus fornecedores. Todas essas atividades, e quando a empresa completa todas essas atividades, nós dizemos que ela fez um ciclo operacional de forma completa. É isso que trata o ciclo operacional da empresa. E o ciclo financeiro ou ciclo de caixa é aquele período em que a empresa precisa financiar a sua atividade operacional, considerando o descasamento entre o período de pagamento do fornecedor e o período de recebimento do cliente. E para chegar a esses 2 indicadores, nós precisamos compreender 3 prazos médios. O prazo médio de renovação dos estoques, o prazo médio de recebimento das vendas e o prazo médio de pagamento das compras. Vamos a esses indicadores. O prazo médio de renovação dos estoques, para que ele seja calculado, 3 informações são fundamentais. A primeira delas é o custo das mercadorias vendidas, o chamado CMV. Então, o custo das mercadorias vendidas, ele é obtido lá na demonstração contábil, que considera o resultado do exercício, a DRE.
O estoque ele está apresentado no ativo circulante da empresa e o custo diário das vendas nós calculamos a partir desse primeiro passo aqui. Esse primeiro passo considera que o custo diário das vendas é calculado considerando o custo das mercadorias vendidas divididos por 360. 360 é o número de dias que possui o ano comercial. Dessa forma, se chega ao custo das mercadorias vendidas, o custo diário dessas mercadorias vendidas. No segundo passo desse cálculo de prazo médio, nós temos o cálculo que vai efetivamente chegar ao resultado do prazo médio, que basta dividir o valor dos estoques pelo valor do custo diário das vendas que foi calculado aqui no passo 1. Dessa forma, nós obtemos com o resultado desse cálculo o período médio, o prazo médio em que os estoques da empresa são renovados. E esse resultado é apresentado em dias. Vamos para o próximo cálculo, que demonstra o prazo médio de recebimento das vendas. Nesse caso, para o cálculo desse indicador, nós precisamos compreender quais são o total de vendas anuais da empresa, quais são o total de duplicatas a receber que essa empresa tem e quais são as vendas diárias. Esse elemento aqui é calculado. Então, as vendas diárias, para chegar ao cálculo das vendas diárias, nós realizamos o seguinte cálculo. Nós consideramos o valor das vendas anuais que foram realizadas pela empresa, que é o total de receitas que foi obtido por ela, também apresentado lá na DRE. Esse valor, divididos por 360, é o valor das vendas diárias. Aqui é VD, tem um pequeno erro nesse slide. Feito esse primeiro passo, o segundo passo é considerar o cálculo efetivamente do prazo médio de recebimento das vendas, dividindo o valor de duplicatas a receber pelo valor das vendas diárias calculados no passo 1. Dessa forma, chegamos a esse resultado do prazo médio de recebimento das vendas em dias. Com isso, nós compreendemos os dois primeiros prazos médios que nós precisamos abordar antes de chegar à compreensão do que é o ciclo operacional e do que é o ciclo financeiro da empresa. Ainda tem um terceiro prazo médio, que é o prazo médio em que as compras da empresa são pagas. O prazo médio de pagamento das compras, ou também chamado de prazo médio de pagamento dos fornecedores. Vamos a esse cálculo. Esse prazo médio, ele precisa das seguintes informações. O total das compras anuais, esse cálculo pode ser obtido pelo usuário externo, considerando o total de estoques iniciais, estoques finais da empresa e o total de custos que foi levantado. Também ele pode ser obtido de forma muito mais precisa e de forma muito mais correta pelo usuário interno da empresa, considerando o acesso que esse usuário tem aos relatórios. Uma outra informação necessária é o total de fornecedores a pagar e o total de compras diárias. As compras diárias podem ser calculadas considerando as compras anuais, divididos por 360, o número de dias que possui o ano, e o passo seguinte, nós chegamos ao valor desse prazo médio de pagamento das compras, considerando os fornecedores a pagar, o saldo lá presente no passivo circulante da empresa, dividido pelas compras diárias, que foi calculado no passo 1. Dessa forma, chegamos a esse resultado. Vamos partir já para a compreensão do ciclo operacional da empresa, como que esses elementos se relacionam em relação ao ciclo operacional da organização. Então, aqui é importante compreender a forma gráfica, que é mais fácil de entender essa compreensão. O ciclo operacional é aquele período em que a empresa executa as suas principais atividades. Quais são essas principais atividades? A compra, a venda e o recebimento. Dessa forma, o ciclo operacional corresponde ao prazo médio de renovação dos estoques, mais o prazo médio de recebimento das vendas. Se nós somarmos esse valor aqui com o valor desses dois indicadores que foram calculados, que você compreendeu como se calcula, se chega ao resultado do ciclo operacional. Dessa forma, ciclo operacional é igual a prazo médio de renovação dos estoques mais prazo médio de recebimento das vendas. Vamos ver o ciclo financeiro,
ou o ciclo de caixa, que é um pouco mais complexo que esse. Nesse ciclo financeiro ou ciclo de caixa, nós devemos considerar os principais elementos que formam o ciclo operacional da empresa, mais um outro elemento importante, que é o período de pagamento dos fornecedores. Então, a empresa realiza a compra da mercadoria e, em um momento, ela realiza a venda da mercadoria. O espaço de tempo entre esses dois períodos aqui é o prazo médio de renovação dos estoques. Entre a venda e o recebimento dessa mercadoria está o prazo médio de recebimento das vendas. Agora, o período que vai entre a compra da mercadoria e o pagamento do fornecedor é o prazo médio de pagamento das compras. Como que nós chegamos ao valor do ciclo financeiro em termos de dias? Nós precisamos considerar o prazo médio de renovação dos estoques, mais o prazo médio de recebimento das vendas, menos o prazo médio de pagamento das compras, menos esse período aqui, que é o prazo médio de pagamento das compras. Dessa forma, nós chegamos ao ciclo financeiro da empresa. Esses dois ciclos são fundamentais para compreender o funcionamento operacional da empresa, que representa o funcionamento do seu principal ativo de curto prazo, que são aqueles ativos relacionados à sua atividade operacional. Capital de giro e necessidade de capital de giro. Compreender o capital de giro da organização significa compreender aquela quantidade de recursos que a empresa dispõe no seu ativo circulante e no seu passivo circulante para o funcionamento normal da sua atividade. O capital de giro representa aquele capital relacionado à atividade operacional da empresa e à manutenção dessa atividade operacional. Esse é o principal ponto de definição e o principal ponto conceitual em relação ao capital de giro. Representa aquele valor necessário, aquele recurso necessário para o funcionamento operacional da empresa. Vamos ver mais alguns conceitos relacionados a esse tema. Então, o capital de giro, ele é fundamentalmente formado por elementos operacionais. Isso significa que são aqueles recursos utilizados no custeio das atividades operacionais da empresa. Dessa forma, ele é utilizado para atender às necessidades rotineiras da entidade. Necessidades rotineiras da entidade são aquelas necessidades que a empresa tem para funcionar de modo normal em relação à sua atividade normal de compra, venda, recebimento. O funcionamento dessa atividade, para o funcionamento dessa atividade é necessário o capital de giro. Alguns exemplos dessas atividades rotineiras: compra de matéria-prima, pagamento de salários, despesas da operação, tudo isso é feito com o capital de giro da empresa. E um ponto importante também, que ele é visto como o capital líquido que circula no curto prazo da organização. Vamos avançar e ver mais alguns pontos em relação ao capital de giro, que corresponde à diferenciação entre elementos operacionais e elementos financeiros. Então, o capital de giro, como foi apresentado, ele é formado essencialmente por elementos operacionais. O que são esses elementos operacionais? São aqueles que estão intimamente relacionados com o ciclo operacional da empresa, ou seja, com o funcionamento operacional da empresa, com a atividade operacional que a empresa executa, com a sua atividade fim, como, por exemplo, a compra, a produção, a estocagem e a venda. E esses elementos operacionais, eles são encontrados no ativo circulante e também no passivo circulante. Só que o ativo circulante e o passivo circulante não é formado apenas por elementos operacionais. É formado também por elementos financeiros. E esses elementos financeiros se referem àquelas contas que estão no curto prazo e que são relacionadas estritamente com bens e direitos financeiros da empresa. Como, por exemplo,
no ativo circulante, e eles estão presentes também no ativo circulante e no passivo circulante. E um exemplo que nós temos é de duplicatas descontadas ou empréstimos a serem pagos. Esse é um ponto importante que gera discussão entre diversos autores, pelo seguinte aspecto. Alguns autores consideram que o capital de giro é formado tanto por elementos operacionais quanto por elementos financeiros. Só que, na abordagem que eu estou colocando nessa aula, nós trabalhamos com aqueles autores que têm uma visão diferente, com aqueles autores que consideram que o capital de giro ele é formado apenas por elementos operacionais, porque ele está ligado à operação da empresa. Então, dessa forma, fica mais racional, nós entendermos o capital de giro e fica uma informação mais pura. Quando nós falamos de capital de giro, considerando que nele estão incluídos apenas elementos operacionais, nós estamos olhando para o capital de giro e vendo apenas a atividade operacional da empresa. Por isso, fica uma abordagem muito mais específica e voltada de forma direta à operação da organização. Vamos ver um pouco mais sobre esse tema, compreendendo agora a necessidade de capital de giro. Então, também chamada de necessidade de investimento em giro ou necessidade de financiamento não operacional para o giro. A necessidade de capital de giro, ela é obtida, e o resultado desse cálculo é obtido considerando o ativo circulante operacional da empresa, ou seja, o ativo circulante só de elementos operacionais, menos o passivo circulante também só de elementos operacionais. Aí nós temos um outro conceito, também semelhante a esse, que é o conceito de capital circulante líquido. Nesse conceito, nós temos que capital circulante líquido, que é representado tanto por elementos operacionais quanto financeiros, é calculado considerando o ativo circulante da empresa menos o passivo circulante da empresa. Esse é o capital circulante líquido. Alguns autores tratam esses dois conceitos como necessidade de capital de giro e capital circulante líquido como sendo conceitos equivalentes. Aqui nós abordamos considerando uma diferenciação entre aquilo que é necessidade de capital de giro e aquilo que é capital circulante líquido. Falando de forma específica da necessidade de capital de giro, ela se refere ao quanto a empresa precisa de capital para financiar as suas atividades operacionais. Com essa interpretação, fica mais claro aquela minha fala de que, quando nós olhamos para a necessidade de capital de giro, considerando apenas elementos operacionais, fica mais fácil ver de forma exclusiva a atividade da empresa em isolado. Agora, nós chegamos à conclusão de que pode haver a necessidade de capital de giro, ou seja, a empresa pode precisar de recursos de ordem financeira para financiar a sua atividade operacional. Nesse caso, ela pode buscar esse recurso em algumas fontes específicas, como é o caso do capital próprio ou do capital de terceiros. O capital próprio pode ser empréstimos ou aportes de capital dos sócios. Quando a empresa tem necessidade de capital de giro, ela pode buscar recursos nessas fontes. Ou o capital de terceiros por meio de financiamentos de curto prazo, descontos de duplicatas ou empréstimos de longo prazo. Essa última situação aqui, dos empréstimos de longo prazo, recai em um tema que nós já discutimos, que é o problema existente entre haver um descasamento de origens de recursos de longo prazo com aplicações de recursos no curto prazo. É sempre importante para a manutenção normal de uma empresa e o seu funcionamento adequado e também para compreender bem a liquidez de uma empresa, que haja uma correspondência entre origens de recursos de longo prazo, financiando ativos de longo prazo, e também ativos de curto prazo sendo financiados por recursos de curto prazo. Essa correspondência contribui para a saúde da liquidez, para a saúde da empresa, principalmente no que se refere à sua liquidez. E dessa forma, nós compreendemos a necessidade de capital de giro, compreendemos o que é o capital de giro e também a diferença que existe entre capital de giro e capital circulante líquido.
Necessidade de capital de giro, causas e efeitos. Compreender a necessidade de capital de giro é fundamental para a gestão operacional da empresa. Então, se nós queremos gerir bem o curto prazo da organização, gerir bem a atividade operacional que a empresa executa, nós precisamos compreender bem aquelas situações de necessidade de capital de giro e a situação do capital de giro da organização. Para isso, nós precisamos identificar as 3 principais situações em que o capital de giro de uma empresa pode se encontrar e também identificar qual é o principal fator que afeta a necessidade de capital de giro da empresa. Vamos a esse conteúdo. Então, a primeira situação de necessidade de capital de giro é a situação em que efetivamente existe a necessidade de capital de giro. Quando a empresa está nessa situação? Ela está nessa situação quando o ativo circulante operacional é maior do que o passivo circulante operacional. Lembrando que no ativo circulante nós temos as aplicações dos recursos. Então, se eu tenho mais recursos aplicados na atividade operacional da empresa, só que as origens não são de passivos operacionais, significa que a empresa precisou de recursos de fontes financeiras para financiar o seu ativo operacional. Nesse caso, ela está na necessidade de capital de giro. Só aqueles elementos da própria atividade operacional da empresa não são suficientes para financiar o seu ativo circulante. Nesse caso, como é colocado aqui no slide, a empresa está em situação de necessidade de capital de giro, pois as suas aplicações operacionais, os seus ativos, são maiores do que as origens operacionais, ou seja, os seus passivos. Nesse caso, foi necessário, e é necessário, que a empresa realize a captação de recursos de origem financeira para financiar o seu ativo operacional. Essa situação é a situação de necessidade de capital de giro. A maior parte das organizações funciona dessa forma. A maior parte das organizações tem uma quantidade de investimentos operacionais maior do que a quantidade de origens de recursos operacionais. É um funcionamento normal. Existem variações de setores, existem variações em relação ao porte da empresa, mas, de um modo geral, é muito comum encontrar empresas em situação de necessidade de capital de giro. Isso significa que a empresa precisa de fontes financeiras de recurso para financiar a sua operação de curto prazo. Agora vamos a uma outra situação de capital de giro, que é aquela situação neutra de capital de giro. O que funciona como é a situação neutra de capital de giro? Essa é um conceito simples, é aquela situação em que o ativo circulante operacional é igual ao passivo circulante operacional. Nesse caso, a empresa está em equilíbrio entre aquilo que é aplicação de recurso operacional e aquilo que é origem de recurso operacional. Nesse caso, a empresa está em situação neutra de capital de giro, pois as aplicações, os seus ativos operacionais, são equivalentes às origens operacionais. Essa é uma situação em que nós encontramos com uma certa raridade. É raro encontrar uma empresa que esteja numa situação de pleno equilíbrio entre aquilo que é necessidade de capital de giro e aquilo que é ou melhor, é difícil encontrar uma empresa que esteja em pleno equilíbrio entre as aplicações operacionais e as origens de recursos operacionais. Ou a empresa normalmente está com necessidade de capital de giro, ou ela está na situação ideal de capital de giro. Vamos a essa situação ideal de capital de giro. Nesse caso, o ativo circulante operacional ele é menor do que o passivo circulante operacional. O que significa isso? Significa que a empresa tem uma quantidade de recursos aplicados, considerando o ponto de vista operacional, menor que o total de origens de recursos operacionais que ela tem. Nesse caso, a empresa está em uma situação de sobra de capital de giro,
pois as aplicações, os seus ativos operacionais, são recursos menores que as origens, os passivos operacionais. Nesse caso, a empresa tem uma sobra de recursos operacionais, uma sobra de recursos da sua atividade operacional, que podem ser aplicados em atividades financeiras da organização. Essas atividades financeiras são principalmente aplicações financeiras de curto prazo, que vão gerar um rendimento, que vão gerar receitas financeiras para a empresa maior do que aquele valor que seria obtido numa aplicação financeira de uma liquidez muito imediata, deixando o dinheiro apenas parado no caixa da empresa ou na conta bancária da organização. Então, nós compreendemos as 3 situações em que um capital de giro da empresa pode estar. A situação de necessidade de capital de giro, a situação neutra de capital de giro e também a situação ideal de capital de giro. Mas o que afeta esses elementos? É importante que você se lembre que o capital de giro se refere à atividade operacional da empresa executada no seu curto prazo. Dessa forma, o que mais influencia a atividade, ou melhor, o que mais influencia a quantidade de capital de giro disponível na organização é o funcionamento do seu ciclo operacional e do seu ciclo financeiro. Vamos ao gráfico novamente para compreender melhor isso. Então, o ciclo operacional corresponde ao período que vai, ao período de soma do prazo médio de renovação dos estoques, mais o prazo médio de recebimento das vendas. Nesse caso, o que mais vai afetar a necessidade de capital de giro ou a forma como está o capital de giro da empresa? É se o recebimento do cliente ocorre antes de que haja o pagamento do fornecedor. Por exemplo, se o pagamento do fornecedor acontecer nesse ponto aqui e o recebimento aqui, a empresa está numa situação mais confortável. Agora, se o pagamento do fornecedor ocorre antes do recebimento do cliente, a empresa incorre numa situação em que ela tem um descasamento desses prazos. Então, é o ciclo operacional da empresa o principal fator que vai afetar o capital de giro da organização. O capital de giro se refere aos recursos circulantes operacionais da organização e o ciclo operacional é o que mais afeta a movimentação desses recursos. Calculando o ciclo operacional, VDM industrial. Chegamos ao momento de resolver uma situação-problema nessa aula, em que o objetivo dessa situação-problema é trazer esse conteúdo dos ciclos operacionais e compreender bem esses ciclos operacionais. Para isso, um ponto inicial é compreender qual o contexto em que essa situação-problema vai se desenvolver. Vamos a esse contexto. Então, a empresa VDM Industrial, buscando estipular novas políticas de relacionamento com seus clientes e fornecedores, deseja conhecer o seu ciclo operacional. Para isso, ela solicitou o cálculo dos seguintes prazos médios. Para isso, ela solicitou o cálculo do prazo médio de renovação dos estoques, o prazo médio de recebimento das vendas e o prazo médio de pagamento das compras. Esses foram elementos calculados, foram elementos solicitados para serem calculados e dessa forma compreender o ciclo operacional dessa empresa. Nosso objetivo aqui é calcular esse ciclo operacional, calcular esse ciclo financeiro e ver como está a situação da empresa. Um ponto importante quando nós calculamos o ciclo operacional de uma organização é principalmente analisar esses indicadores, analisar esses prazos médios de uma forma conjunta. Esses 3 indicadores, esses 3 cálculos, prazo médio de recebimento das vendas, prazo médio de renovação dos estoques e prazo médio de pagamento das compras, eles têm a sua utilidade quando são utilizados em conjunto para se compreender o ciclo operacional da empresa. E para calcular esses 3 prazos médios, o nosso passo inicial
é levantar as informações necessárias para esses cálculos. Vamos a essas informações. Então, foram extraídas as seguintes informações das demonstrações contábeis dessa organização. Duplicatas a receber, que está apresentada lá no ativo circulante da empresa, é um total de 300. Estoques, também no ativo circulante dessa empresa, é um total de 100. Fornecedores a pagar é um total de 417. Lembrando que fornecedores a pagar está lá presente no passivo circulante da empresa. Receita de vendas. As receitas representam as vendas anuais da organização, que é um total de 3.600, que está apresentado lá na sua demonstração de resultado de exercício. Custo das mercadorias vendidas foi um total de 2.400. Esse valor também é apresentado na DRE e o total de compras anuais é uma informação conseguida de forma muito mais fácil pelo analista interno, que está dentro da organização, que consegue ter acesso, por exemplo, a um balancete ou a um razão do total de fornecedores, das compras que foram feitas, ou um relatório do setor de compras, mas o total de compras anuais também pode ser calculado pelo analista externo, considerando o total de estoque inicial, estoque final, o custo das mercadorias vendidas. Então, com essas três informações, por diferença, se chega ao valor do total de compras anuais que foram necessárias. Com base nessas informações, agora é necessário partir para o cálculo dos indicadores de prazo médio. Vamos começar pelo indicador do prazo médio de renovação dos estoques. A fórmula desse cálculo tem dois passos. O primeiro passo é o cálculo do custo diário das vendas. Nesse caso, é o custo das mercadorias vendidas, presente lá na DRE, que apresenta o saldo anual, divididos por 360. O resultado desse primeiro passo aqui gera um total de 6,66. O segundo passo é calcular o prazo médio de renovação dos estoques efetivamente, considerando o saldo de estoques apresentado lá no balanço patrimonial, dividido pelo resultado do passo 1. Dessa forma, nós temos que o prazo médio em que os estoques dessa empresa são renovados é de 15 dias. Um segundo cálculo a ser feito é o prazo médio de recebimento das vendas. O primeiro passo é calcular as vendas diárias dessa empresa. Para esse cálculo, nós consideramos o total de vendas anuais, o total de receitas que a empresa teve, divididos por 360, o número de dias que tem um ano comercial. Chegamos ao resultado de 10. O segundo passo já chega ao resultado do prazo médio de renovação dos estoques, do prazo médio de recebimento das vendas, que é calculado considerando duplicatas a receber, dividido pelo resultado do passo 1, chegamos ao resultado de 30 dias. Então, as vendas dessa empresa são recebidas, em média, em 30 dias. E o último prazo médio que nós temos é o prazo médio de pagamento das compras, o prazo médio em que os fornecedores são pagos. Para isso, nós consideramos o cálculo das compras anuais divididos por 360, que gera um resultado de 6,94. O segundo passo é o cálculo do indicador propriamente dito, considerando fornecedores a pagar, o saldo lá do passivo circulante da empresa, dividido pelo resultado do passo 1 e chegamos ao resultado de 60 dias. Então, os fornecedores dessa empresa são pagos, em média, em 60 dias. Vamos compreender como funciona isso agora aqui no nosso gráfico. Então, nós vimos que o prazo médio de renovação dos estoques dessa empresa é de 15 dias. O prazo médio de recebimento das vendas é de 30 dias. Dessa forma, o ciclo operacional da empresa, somando esses dois valores, o ciclo operacional fica um total de 45 dias. 15 mais 30 igual a 45. Agora nós temos ainda o ciclo financeiro dessa empresa e nós observamos o seguinte: essa empresa ela tem uma situação muito confortável porque ela paga os seus fornecedores
muito depois do que ocorre o recebimento das vendas. Então, ela recebe as vendas em média em 30 dias, só que ela paga os seus fornecedores em média em 60 dias. Dessa forma, ela tem uma folga de caixa, ela não precisa utilizar o seu caixa para financiar a sua atividade operacional. Com isso, essa empresa ela teria um cálculo de ciclo financeiro negativo, realizando o cálculo que considera o prazo médio de renovação dos estoques, mais o prazo médio de recebimento das vendas, menos o prazo médio de pagamento das compras, nós teríamos que o resultado do ciclo financeiro dessa empresa seria de menos 15 dias. Isso porque tem uma situação muito confortável, também difícil de acontecer, em que ela paga ao fornecedor muito depois de ter realizado a venda e o recebimento dessa mercadoria. Vender as mercadorias e produtos à vista e pagar os fornecedores a prazo são sempre as melhores escolhas? Chegamos ao momento de interação dessa aula. Enquanto eu verifico as perguntas que precisam ser respondidas, eu peço que você pense sobre essa questão. Em instantes eu volto para responder essas perguntas e dar continuidade à segunda parte da nossa aula. Vamos responder as perguntas que foram encaminhadas nesse momento de interação. Então, o Juiz de Fora, o aluno Jerônimo, pergunta o seguinte: tudo bem, Jerônimo? Os empréstimos de longo prazo, sendo utilizado o conceito de capital de giro para a saúde financeira da empresa e fazer frente à necessidade. É usual utilizar deste longo prazo para cumprir essas obrigações? Então, é raro que ocorra essa circunstância de utilização de recursos de longo prazo para financiamento de recursos de curto prazo. Mas é importante sempre analisar qual é o custo do financiamento, qual é o custo do empréstimo que houve ali, o custo da captação desse recurso por parte da empresa. Dependendo da situação, pode até ser interessante, considerando que se o empréstimo de longo prazo tiver um custo muito menor, vale a pena receber esse empréstimo e utilizar esse empréstimo na atividade operacional. Mas, normalmente, é muito raro essas circunstâncias, mas é uma possibilidade que a empresa tem. Uma outra pergunta colocada de Lagoa Vermelha é a seguinte: lendo apenas o conceito, fica um pouco contraditório. Consegue explicar melhor, por favor, porque se o ativo for maior do que o passivo, há necessidade de capital de giro? Então, nesse caso, realmente é um conceito que gera dúvidas, gera um certo desconforto quando nós vemos esse conceito.
mas é importante analisar, não olhar para ativo e olhar para passivo quando nós falamos de capital de giro, pensando em passivo é origem de recurso e ativo é a aplicação desse recurso. Dessa forma, quando eu olho para o passivo e vejo que eu tenho mais origens de recursos do que aplicações desses recursos na atividade operacional, significa que a empresa tem uma sobra de capital de giro. Agora, o contrário, quando a empresa tem mais aplicações de recursos de caráter operacional do que origens desses recursos de caráter operacional, significa que a empresa tem uma necessidade de capital de giro porque ela aplicou mais recursos na sua atividade operacional do que ela teve origens desses recursos operacionais. Então, para que esse conceito de ativo e passivo no contexto do capital de giro fique claro, é sempre importante olhar passivo e ver ali as origens dos recursos e olhar para o ativo e ver a aplicação dos recursos. Quando você olha para esses dois grupos e vê esses dois conceitos, fica mais fácil compreender as ocasiões em que ocorre a necessidade de capital de giro ou as ocasiões em que essa necessidade de capital de giro não ocorre na organização. Em relação às participações, um comentário que teve, que eu achei muito interessante, foi que depende das condições de negociação. Então, do ponto de vista financeiro, sempre é uma atitude boa receber primeiro e pagar depois. Agora, se as atitudes e se isso pagar antes o seu fornecedor gerar uma economia, gerar um desconto, pode ser mais interessante fazer isso. Então, é uma situação que depende dos descontos a serem obtidos, das negociações a serem feitas, mas de um modo geral, quando nós pagamos o fornecedor depois de ter recebido do cliente, nós temos uma situação mais confortável no nosso curto prazo, no funcionamento operacional de curto prazo dos recursos da organização. Análise e gestão dos fluxos de caixa. Quando nós falamos do curto prazo de uma organização, existe um elemento que é o mais de curto prazo que nós temos e, sem dúvida, é um dos elementos mais importantes do funcionamento normal de uma empresa e da gestão dos recursos de uma empresa de um modo geral, que é o caixa de uma organização. Por que o caixa tem uma importância tão grande? É por meio do caixa de uma empresa, é por meio da geração de caixa que uma empresa consegue, que ela executa todas as suas atividades, operacionais ou não, mas principalmente as atividades operacionais. Uma empresa paga os seus salários por meio de dinheiro, ela paga os fornecedores por meio de dinheiro, ela paga os impostos por meio de dinheiro. Dessa forma, a geração de dinheiro que a empresa tem, a capacidade que ela tem de gerar caixa, é o elemento mais fundamental para que ela continue funcionando bem. Se ela precisar renovar o seu imobilizado, comprar novas máquinas, isso também vai ser feito por meio de dinheiro. Se ela precisar pagar os seus acionistas, pagar dividendos, isso também vai ser uma transação feita em dinheiro. Todos esses elementos, todas essas atividades que a empresa executa, são executadas por meio de pagamentos monetários. Daí a grande importância que tem o caixa de uma organização e é nesse contexto que nós vamos estudar nesse momento a gestão de caixa das empresas. Vamos a esses conceitos. Apresentando primeiro o que é caixa. Então, caixa refere-se aos valores monetários efetivos, se refere aos recursos que a empresa tem de disponibilidade imediata. Então, é aquele dinheiro que está no cofre da empresa, é aquele dinheiro que está na conta bancária da empresa ou numa aplicação de liquidez imediata, em que ela, se ela precisar usar de forma imediata, está disponível para ela. Esse é o conceito de caixa. Gestão de caixa se refere e também conhecido como gestão de tesouraria, se refere ao gerenciamento do fluxo de dinheiro na empresa, se refere à gestão e à compreensão desse fluxo. Ou seja, se refere à compreensão daquilo que entra na empresa de dinheiro e daquilo que sai de dinheiro das organizações por meio dos pagamentos.
O fluxo de capital de giro é fundamental nesse processo. Por que que o capital de giro é fundamental nesse processo? Porque aqui nós temos a geração de caixa operacional da empresa. Nesse contexto, o capital de giro ele está relacionado aos pagamentos das mercadorias ou os insumos e assim também como os recebimentos das vendas junto aos clientes. O capital de giro é tão importante na gestão de caixa e a atividade operacional da empresa, por consequência, tem essa importância também, porque é a atividade operacional o principal elemento gerador de dinheiro para a empresa. É aquilo que ela faz, é a atividade que ela executa, que é o principal elemento que representa tanto entradas de dinheiro para ela, por exemplo, o recebimento das vendas, como também as saídas de dinheiro, por exemplo, o pagamento dos fornecedores. Então, por isso, a atividade operacional depende de uma boa gestão de caixa e influencia diretamente a gestão de caixa. Vamos avançar um pouco mais nesse tema e ver as aplicações que tem a gestão de caixa. Ela visa gerir os recursos para o custeamento das atividades operacionais da empresa. Ou seja, fornecer e garantir que haja recursos nos momentos em que forem necessários para que as operações funcionem corretamente. Também gerir os recursos para as atividades de investimento da empresa, para buscar proteção contra eventuais assimetrias de caixa que possam haver na organização e buscar também melhores oportunidades de aplicação de recursos naqueles momentos em que houverem sobras de caixa na empresa. Essas são as principais aplicações que tem a gestão de caixa em uma organização. E a gestão de caixa, ela se relaciona muito com o resultado da empresa, de um modo geral, mas principalmente com o resultado financeiro da empresa, presente lá na demonstração de resultado do exercício. Isso porque um principal elemento que faz com que haja esse relacionamento entre gestão de caixa e resultado financeiro é que normalmente as taxas de captação de recursos são, em geral, superiores ao retorno na aplicação desses recursos. Quando eu empresto dinheiro, os juros que eu pago normalmente é mais alto do que quando eu empresto dinheiro para alguém. O juro que eu recebo nesse caso é menor. Isso significa um impacto no resultado financeiro da empresa, um impacto direto lá no resultado da organização, no seu lucro. E um outro ponto em que a gestão de caixa também se relaciona com o resultado financeiro é que a falta da gestão correta dos pagamentos e recebimentos pode diminuir o resultado das empresas pelo seguinte fato: pode haver pagamentos em atraso e esses pagamentos em atraso vão gerar juros e multas. E esses juros e multas vão diminuir o resultado da organização. Por fim, nós temos as finalidades do caixa da empresa. Então, existem 3 finalidades fundamentais. A primeira delas é a finalidade de transação. É aquela finalidade que tem o objetivo de buscar o cumprimento adequado dos prazos de pagamento e também considerar os prazos de recebimento, as transações principais que ocorrem de uma empresa, para que haja uma correspondência e uma boa saúde financeira da empresa em relação a esses prazos. A gestão de caixa também, ou melhor, o caixa da empresa também tem a finalidade de precaução, pois os pagamentos da empresa podem não acontecer. No entanto, ou melhor, os recebimentos da empresa, eles podem não acontecer, porque podem haver devedores duvidosos. Mas os pagamentos, as dívidas da empresa, certamente acontecerão. Tem uma data específica para que eles aconteçam. E uma outra finalidade do caixa da empresa é gerar bons investimentos, realizar boas aplicações no futuro para a organização. Essas são as finalidades que o caixa da empresa tem. Eu destaco principalmente 2 pontos. A gestão de caixa da empresa é fundamental para que a atividade operacional da empresa funcione bem com os recebimentos e pagamentos e, além disso, a gestão de caixa da empresa também é fundamental
porque é por meio desses recursos que todas as atividades de investimento e financiamento são feitas, além do fato de que a gestão de caixa tem implicações diretas no resultado da organização. Determinação do caixa mínimo operacional. Quando nós falamos em gestão de caixa, tem um tópico específico relacionado à disciplina de análise das demonstrações, que é o cálculo do caixa mínimo operacional. Vamos compreender melhor esse conceito. O caixa mínimo operacional significa estabelecer um padrão de tamanho mínimo para o caixa da empresa. Um padrão em que o caixa da empresa deve estar, ou seja, estabelecer a quantidade de dinheiro que deve ficar ali parada no caixa da empresa. Sempre lembrando que o caixa da empresa, o dinheiro parado no caixa da empresa, significa um dinheiro que está sendo consumido pela depreciação e que poderia estar sendo investido em algo que desse um rendimento maior. Por isso, é preciso deixar no caixa da empresa, parado no seu caixa, o mínimo necessário. É nesse contexto que nós temos o cálculo do caixa mínimo operacional. Pode-se dizer que o valor de caixa mínimo operacional é o valor a ser buscado e mantido pela organização. Se a empresa tem um valor abaixo daquele resultado que é o seu caixa mínimo operacional, ela precisa buscar formas de aumentar o seu caixa para ficar nesse valor de caixa mínimo operacional e depois buscar formas de manter esse mesmo valor. Aquele valor que superar, por sua vez, o valor de caixa mínimo operacional, ele poderá ser aplicado em outras possibilidades de investimento mais rentáveis, sem correr o risco de que haja um comprometimento da atividade operacional da empresa. Então pensem o seguinte: a empresa sempre funciona, todos os elementos da empresa, de modo geral, funcionam em função da sua atividade operacional. O caixa da empresa também serve de forma direta à atividade operacional. Quando nós pretendemos deixar um valor mínimo e para isso realizamos o cálculo do caixa mínimo operacional, o objetivo é garantir que não falte dinheiro para que as operações da empresa funcionem bem. E por isso, nós consideramos no cálculo desse caixa mínimo operacional todos aqueles pagamentos que poderão ocorrer ao longo de um ano, ao longo de um período, considerando um orçamento realizado. Vamos compreender esse tema. Dessa forma, para o cálculo do caixa mínimo operacional, nós temos também dois passos a serem seguidos. O primeiro deles é determinar o giro de caixa de uma empresa. O que é o giro de caixa? Giro de caixa é quantas vezes o caixa da empresa gira ao longo de um ano. Para esse cálculo, nós consideramos 360, que é o número de dias que tem um ano comercial, dividido pelo valor de ciclo de caixa da empresa. Lembrando que o ciclo de caixa é aquele valor obtido considerando o prazo médio de renovação dos estoques, mais o prazo médio de recebimento das vendas, menos o prazo médio de pagamento das compras. Temos um conceito aqui, apenas relembrando, que o ciclo de caixa é o tempo, aquele tempo que considera o pagamento do fornecedor e o recebimento do cliente. Então, o primeiro passo é determinar o giro de caixa. Para fazer isso, se divide 360 pelo ciclo de caixa da empresa. Feito esse cálculo, nós temos um segundo passo, que aí sim nós chegamos ao valor de caixa mínimo operacional. Para chegar a esse valor, nós dividimos o total de desembolsos de caixa pelo total do giro de caixa que foi calculado no passo anterior. E desembolsos de caixa, apresentando um conceito, são todos os desembolsos, todas as saídas de caixa previstas que deverão ocorrer ao longo de um ano na organização. Para esse cálculo, é fundamental aqui o conceito de orçamento. Então, no orçamento, quando a empresa realiza um orçamento e busca ter ali uma realidade muito grande representada nesse orçamento,
se fica muito fácil identificar quais serão os desembolsos que vão ocorrer ao longo de um ano. Até porque uma empresa que não sofre grandes variações em relação às suas operações, às suas atividades, tende a ter uma repetição, tende a ter uma normalidade, uma rotina de pagamentos que faz com que esses pagamentos, esses desembolsos, sejam previsíveis ao longo de um período futuro. Dessa forma, com esse cálculo, nós chegamos ao valor do caixa mínimo operacional, que é aquele valor de caixa que deve ficar parado no caixa da empresa, disponível para que a sua atividade operacional funcione bem, para que não falte recursos no custeamento e no funcionamento da sua atividade operacional. Vamos considerar alguns cuidados em relação a esse caixa mínimo operacional, que são limitações que ele tem. Todo indicador, todo cálculo tem algumas limitações que precisam ser vistas. Ele desconsidera os resultados financeiros apurados no período. Então, às vezes, a empresa deixa um valor de caixa menor para obter mais lucros financeiros, mais resultado financeiro. Ela corre um risco com isso, mas, em alguns casos, a empresa prefere correr esse risco. Ele faz projeções de valores monetários que muitas vezes não são constantes. Nos casos em que ocorre uma inflação muito grande ou variações de preço muito grande nos pagamentos que são feitos, é preciso também ter cuidado com o CMO, o Caixa Mínimo Operacional. Em geral, ele não considera as possibilidades dos não recebimentos. Então, se existe alguma situação em que os recebimentos da empresa podem sofrer variações, é preciso também analisar o caixa mínimo operacional com certo cuidado. E, além disso, ele tem certas restrições em casos de sazonalidade, tanto de pagamentos quanto de recebimentos. Por que ocorre isso? Isso ocorre porque nós consideramos para o cálculo do caixa mínimo operacional, primeiro, um valor previsto do que vai acontecer. E depois nós consideramos o ciclo de caixa e também o giro do caixa da empresa em valores médios. E a média, muitas vezes, pode ser um indicador um pouco complicado. Havendo grandes variações, a média não representa um bom indicador. Por isso, são limitações, mas, de um modo geral, o caixa mínimo operacional é um indicador necessário para que a atividade operacional da empresa funcione com um nível adequado de caixa. Modelos avançados de análise e gestão de caixa. Quando nós falamos da gestão de caixa de uma empresa, pode acontecer de que algumas empresas tenham uma gestão de caixa muito complexa, principalmente empresas maiores, empresas de grande porte. A gestão de caixa dessas organizações, considerando as diversas atividades que elas executam, é algo complexo e, para isso, foi desenvolvido ao longo do tempo alguns modelos aplicados à gestão de caixa que apresentam em seu conteúdo um grau de complexidade também maior para fazer frente e serem utilizados nesse contexto das empresas que têm uma gestão de caixa também mais complexa. Nós vamos estudar dois modelos aqui mais avançados em relação à gestão de caixa. E esses dois modelos nós vamos abordá-los do ponto de vista teórico, para que você conheça esses modelos e naquelas situações em que for necessário a aplicação de um modelo mais complexo, você saiba que eles existam, possa recorrer à literatura, recorrer aos livros e aplicá-los no seu contexto profissional. Vamos ao primeiro modelo. O primeiro modelo é o modelo de Baumol para a gestão de caixa. Baumol é o nome do cidadão responsável pelo desenvolvimento desse modelo. Esse modelo, ele agrega o conceito de lote econômico de compras e ele considera, e segundo a Saf Neto e Silva 2012, ele é aplicado em alguns contextos específicos, alguns contextos em que esse modelo é mais eficaz e deve ser utilizado com mais ênfase. Aquela situação em que a empresa possui recursos em caixa e pontualmente efetua desembolsos, na medida em que os mesmos chegam à sua data de pagamento. Então, primeira situação,
aquela situação em que a empresa tem os recursos em caixa e ela efetua os pagamentos, os desembolsos de uma forma mais pontual, de uma forma mais concentrada. A segunda possibilidade em que esse modelo é mais aplicado é quando um cliente concentra, um cliente importante, representativo para a empresa, concentra os pagamentos para a empresa em uma data específica, embora essa empresa tenha compromissos para pagar durante o mês. Então, esse modelo, ele é aplicado de uma forma mais efetiva ele é utilizado de uma forma mais efetiva naquelas circunstâncias em que existem um agrupamento em um determinado período dos pagamentos ou um agrupamento em um determinado período dos recebimentos dessa empresa. Nessas circunstâncias, esse modelo funciona melhor, esse modelo é mais utilizado. Vamos entender um pouco mais como ele funciona. Então, esse modelo, ele possibilita que a entidade transforme um fluxo constante de recebimentos de caixa em diversos fluxos, utilizando parte da aplicação desses recebimentos em investimentos. Dessa forma, o modelo propõe que os recebimentos sejam transformados em vários, por meio destas aplicações de recurso recebidos de seus clientes, uma vez que ocorrem os investimentos de curto prazo. Então, o que esse modelo faz? Ele considera um investimento, por exemplo, a empresa tem um grande volume de recebimentos em uma data específica. Esse modelo vai calcular o quanto desses recursos deverão ser investidos e esses investimentos vão sendo resgatados ao longo do tempo, transformando isso em um fluxo constante, como se fossem diversos recebimentos que estivessem ocorrendo ao longo do tempo. E isso vai garantir a saúde de caixa da empresa. É dessa forma que esse modelo funciona. Vamos ver agora um outro modelo para a gestão de caixa, que é o modelo de Miller e Orr para a gestão de caixa. Esse modelo ele trabalha na perspectiva de dois ativos, assim como o modelo anterior, que é o modelo de caixa e o modelo de investimentos, ou melhor, que é o ativo caixa e o ativo investimentos. Perdão, esse modelo ele parte da suposição de que os fluxos de caixa eles ocorrem em uma distribuição normal. Distribuição normal aqui é um conceito estatístico da distribuição em forma de sino. Talvez vocês tenham tido contato com esse conteúdo. Então, isso aqui é uma distribuição normal. Ou melhor, desse modo não ficou normal, não. Então, isso aqui é uma distribuição normal. O que diz a distribuição normal, apesar da minha dificuldade em desenhar o gráfico? A distribuição normal, ela diz que a maior parte dos eventos ocorrem próximos aqui à média, ocorrem próximos ao ponto médio. Então, a maior parte dos eventos ocorrem nesse ponto e a menor parte desses eventos ocorrem em pontos distantes da média. Isso é uma distribuição normal, isso é um conceito estatístico. Esse modelo utiliza esse conceito partindo do pressuposto de que os fluxos de caixa ocorrem de forma normal, ocorrem nessa distribuição próximo à média. Dessa forma, os valores líquidos desses fluxos poderiam ser o valor esperado a qualquer valor superior ou inferior a esse fluxo. Avançando um pouco mais nesse conceito, esse modelo ele procura estabelecer um saldo mínimo e um saldo máximo de caixa. Então, como ele trabalha no conceito, com base no conceito de distribuição normal, e ele identifica o ponto médio em que a maior parte dos fluxos de caixa acontece, das saídas e entradas acontecem, ele vai estabelecer um valor mínimo e máximo de caixa que a empresa deve estar, considerando os valores médios em que ocorrem os recebimentos e pagamentos. Quando o saldo de caixa estiver abaixo do mínimo estabelecido, será necessário que se faça um resgate de investimento para que seja mantida a liquidez de caixa da empresa. E o contrário também, havendo um excesso de caixa, a aplicação. Haverá sempre a necessidade de transferência de dinheiro de modo a atender os patamares mínimos e máximos estabelecidos no modelo. E nesse ponto aqui, nós devemos considerar os custos de transação.
Sempre que ocorre uma aplicação financeira, e no caso das empresas isso é mais presente ainda, sempre que ocorre uma aplicação financeira e um resgate dessa aplicação financeira, o banco ou a instituição financeira pela qual você faz essa movimentação, essas transferências, pode cobrar alguma taxa nessas movimentações. Por isso é importante também, no emprego desses modelos, considerar esse custo dessas transações para saber se realmente esse custo compensa o retorno que vai ser obtido aplicando o excesso de caixa em aplicações financeiras que geram um retorno maior. Empresa CBP, Caixa Mínimo Operacional. Chegamos ao momento de resolver mais uma situação, problema nessa aula, e agora o nosso objetivo é trabalhar com o Caixa Mínimo Operacional. Nós vamos trabalhar com uma situação em que nós precisamos calcular o Caixa Mínimo Operacional, e aqui já fica um ponto relevante dessa situação, problema que ela vai apresentar, que é a comparação entre o valor de caixa mínimo operacional e a comparação com o valor de caixa que está efetivamente ali parado na empresa, na conta de caixa e equivalentes de caixa. Esse conceito vai demonstrar se a empresa, ou melhor, essa situação problema, visa demonstrar se essa empresa que nós vamos trabalhar vai precisar fazer um investimento desse excesso de caixa que ela tem, ou se ela vai precisar realizar alguma coisa, fazer alguma atividade extra para aumentar o seu valor de caixa até que ele chegue no caixa mínimo operacional. Mas para isso nós precisamos compreender o contexto em que a situação problema se desenvolve. Vamos a esse contexto. Então, a diretora financeira da empresa CBP, lembrando que a diretora financeira, quem ocupa esse cargo, quem ocupa essa diretoria, geralmente é conhecido pelas siglas CFO ou CFO, que é o termo em inglês para diretor financeiro. Recentemente contratada, ela deseja apresentar os frutos do seu trabalho. E entre esses frutos, entre esse trabalho que ela pretende apresentar, está o cálculo do caixa mínimo operacional, que deve ser mantido pela empresa. Diante dessa situação, ela deverá calcular o caixa mínimo operacional e fazer a indicação se haverá uma sobra de caixa por parte da empresa para que esse caixa possa ser investido, ou se há um excesso, ou se há uma falta de caixa e se esse caixa vai precisar ser aumentado de alguma forma. Os dados financeiros da empresa são apresentados a seguir. Então vamos aos dados financeiros. O ciclo de caixa da empresa, nós já temos ele aqui calculado e ele é de 45 dias. Então, em 45 dias é o prazo médio de ciclo de caixa dessa empresa. Os desembolsos previstos para o ano, ou seja, considerando o orçamento dessa organização, os desembolsos previstos é um total de R$ 1.520.180. Isso serão todas as saídas de caixa, todos os pagamentos que vão ocorrer previstos ao longo de um ano. E atualmente, considerando o balanço patrimonial atual dessa empresa, o saldo de caixa que está lá parado é um total de 350 mil. Esse é o saldo de caixa que está atualmente na organização. Então, essa é a situação que nós temos diante de nós. A diretora financeira da empresa, a CFO dessa empresa, ela precisa calcular o caixa mínimo operacional dessa organização. Nós temos os dados apresentados de ciclo de caixa e de desembolsos previstos e nós vimos também qual é o valor de caixa dessa empresa que está atualmente lá parado. Agora nós precisamos realizar o cálculo para saber se existe um excesso de caixa lá nessa organização e se esse valor excedente poderia ser aplicado em alguma aplicação financeira ou em alguma outra atividade da empresa que gerasse um retorno maior. Vamos aos cálculos. Então, para determinar o caixa mínimo operacional, nós temos um primeiro passo, que é determinar o giro de caixa. Esse é o primeiro passo a ser determinado. O giro de caixa é calculado considerando a seguinte fórmula, 360 dividido pelo ciclo de caixa. Nesse caso, 360 representa o número de dias de um ano comercial e o ciclo de caixa dessa empresa, o valor que já foi apresentado aqui, é de 45.
Dessa forma, o giro de caixa dessa empresa é um total de 8. O que significa isso? Ao longo de um ano, o caixa dessa empresa gira por 8 vezes. Esse é o termo, essa é a interpretação do giro de caixa. Considerando esse passo 1, nós vamos para o passo 2, que é a determinação efetiva do caixa mínimo operacional. Nesse caso, nós precisamos dividir o total de desembolsos que estão previstos para essa empresa pelo total de giro de caixa que foi calculado aqui no passo 1 anteriormente. Dessa forma, o cálculo vai ser de 1.520.180 dividido por 8 e nós chegamos ao resultado que o caixa mínimo operacional dessa empresa precisa ser um total de 190.022. O que essa informação nos mostra? Essa empresa ela tem uma sobra de caixa. Por quê? O caixa atual dela é um valor de 350 mil. O caixa mínimo que ela precisa ter, conforme o cálculo do caixa mínimo operacional, para que as suas atividades operacionais funcionem bem, é um total de 190.022. Com isso, 350 menos 190 mil, essa empresa tem um excesso de caixa no valor de 159.977. O que significa essa situação? Esse valor de 197 mil é um dinheiro que está no caixa da empresa, mas ele não precisa estar lá. O valor que foi calculado de caixa mínimo operacional já é suficiente para que as atividades da empresa funcionem de forma segura, de forma adequada, considerando os pagamentos e recebimentos que vão haver. Com isso, esse valor, esse excesso de caixa que está lá, ele pode ser aplicado em uma aplicação financeira que vai render mais juros recebidos pela empresa, que vai render mais receita financeira para a organização. Ou ainda, esse excesso de caixa pode ser utilizado em investimentos operacionais. Então, às vezes, a empresa precisa comprar uma nova máquina, uma máquina mais moderna, a empresa precisa aproveitar uma oportunidade para comprar mercadorias a um preço mais barato. Todas essas possibilidades ela pode fazer com esse caixa que está sobrando, porque o valor de caixa mínimo operacional dela é menor do que o saldo de caixa que está lá presente. Se fosse uma situação contrária, essa empresa precisaria realizar alguma coisa para aumentar o seu caixa e assim garantir uma maior segurança no funcionamento da sua atividade operacional. Podemos afirmar que o caixa é o coração da empresa e o dinheiro é o sangue que flui por ela? Nós podemos fazer essa analogia em relação ao caixa e em relação ao dinheiro de uma organização? Essa é a questão colocada em mais esse momento de interação. Enquanto eu verifico as perguntas que foram apresentadas, enquanto eu ministrei essa segunda parte da nossa aula, eu peço que você pense sobre essa questão, compartilhe a sua opinião comigo. Em instantes eu volto para respondê-la, responder as perguntas que foram encaminhadas e também fazer uma revisão e o encerramento da nossa aula.
Podemos dizer que o caixa é o coração de uma empresa e que o sangue é o dinheiro que flui por ela. Essa analogia, ela cabe muito bem nessa situação e tivemos algumas participações que concordam com isso. Por exemplo, Itapetininga, a turma concorda com essa questão. E o aluno Wesley, tudo bem Wesley, acrescenta que o caixa proporciona que as operações da empresa fluam de uma forma adequada. Lagoa da Prata coloca que eu sempre falo que o coração da empresa é o estoque, mas na verdade o coração da empresa é o caixa e eu vou explicar pelo porquê. Tucano também, os alunos acreditam que sim e várias outras participações que concordam com esse tema. Então, por que o caixa é considerado o coração de uma empresa? Pense no seguinte sentido, uma pessoa humana, um corpo humano em funcionamento. Quando ocorre a morte de uma pessoa? Ocorre quando o coração dessa pessoa para de bater. Uma outra questão é qual foi o motivo. Pode ter sido um problema cardíaco, pode ter sido um acidente, pode ter sido um problema cerebral, mas a morte é caracterizada pela parada cardíaca. O coração parou de bater e a pessoa morre. Numa empresa funciona da mesma forma. Uma empresa ela vai à falência quando ela deixa de conseguir realizar os seus pagamentos. Por isso, o caixa da empresa tem essa importância tão grande. Quando uma empresa não consegue mais honrar com os seus pagamentos, essa empresa só resta a ela decretar falência. Uma empresa ela pode viver sem lucro durante muito tempo, ela pode gerar prejuízo e continuar existindo durante muito tempo, desde que tenha alguém colocando dinheiro lá dentro. Então, se o sócio da empresa, a empresa está gerando lucro a empresa está gerando prejuízo há mais de 10 anos, mas o sócio continua acreditando, continua iludido e colocando dinheiro lá dentro, a empresa vai continuar funcionando porque o caixa da empresa continua ativo, continua funcionando bem. Por isso que o caixa tem essa importância tão grande nas organizações. Por isso que o caixa é o coração das organizações, que faz com que o sangue das empresas, que é o dinheiro, seja bombardeado e funcione e faça com que todas as atividades da empresa funcionem de forma adequada. Vamos partir agora para uma revisão dos conteúdos dessa aula. No início dessa aula, foi possível que você compreendesse os prazos médios de funcionamento de uma empresa. O prazo médio de renovação dos estoques, o prazo médio de recebimento das vendas e também o prazo médio de pagamento das compras. E nós vimos também nessa aula como esses 3 prazos médios formam o ciclo operacional de uma organização e formam também o seu ciclo financeiro. Um outro conteúdo que nós vimos logo na sequência foi a respeito do capital de giro da empresa. Nós compreendemos que o capital de giro ele serve principalmente quando nós analisamos a atividade operacional da empresa. Por isso, nós partimos do pressuposto e nós consideramos aqueles autores que consideram que o capital de giro ele é formado apenas por elementos operacionais. E esse conceito de capital de giro é diferente do conceito de capital circulante líquido, que considera que o capital circulante líquido é o total do ativo circulante menos o passivo circulante. Avançando o nosso estudo, nós vimos as 3 situações em que o capital de giro de uma empresa pode estar. Aquela situação de necessidade de capital de giro, a situação neutra de capital de giro, em que ativos operacionais e passivos operacionais estão equilibrados, e também aquela situação ideal de capital de giro. Um outro assunto abordado ao longo dessa aula foi a gestão de caixa e a importância que o caixa tem para a organização. Por isso, nós compreendemos ao longo dessa aula como funciona o cálculo do caixa mínimo operacional. Caixa mínimo operacional é o valor a ser calculado considerando alguns indicadores, algumas informações, e o valor de caixa a ser buscado e mantido em uma empresa. E ao final dessa aula, nós partimos para a compreensão de 2 modelos avançados de gestão de caixa, que é o modelo de Baumol e o modelo de Miller e Orr, cada um deles com a sua aplicação específica em um contexto específico para que a gestão de caixa funcione bem. Agradeço muito as participações que foram enviadas, a tutora que esteve disponível para intermediar esse nosso diálogo. Na próxima aula nos encontramos novamente e desejo a você muito sucesso.